O Brasil vive uma das fases mais perversas da Covid-19. As mortes registradas somente nas 3 primeiras semanas de 2021 já é superior a tudo o que foi observado em dezembro do ano passado. A segunda onda de casos ou a realimentação de uma primeira fase de infecções, que é a hipótese mais defendida por profissionais de saúde, foram agravadas essencialmente pelas festas, viagens de fim de ano e o descaso do governo federal com as políticas restritivas de combate ao vírus. Diante desse cenário, ganha corpo o debate público em torno de um novo lockdown nos estados brasileiros. Mas a falta de medidas de proteção à classe trabalhadora, que sucumbem após o fim do auxílio emergencial, torna a medida drástica uma realidade ainda mais distante. Pessoas sem renda, pessoas sem garantia, pessoas sem proteção, têm condições de permanecerem dentro de suas casas, aguardando, não é, a vacina num calendário tão prolongado? Não, isso não vai acontecer. Portanto, as medidas de lockdown, as medidas mais radicais para uma onda mais aguda da pandemia no Brasil, ela não consegue se efetivar. Nós não teremos efetividade. Para a economista do Diese, não há outra alternativa para conter a crise que não seja a vacinação em massa e a reimplantação do auxílio emergencial, que teve a última parcela paga no fim do ano passado. O benefício chegou a mais de 126 milhões de pessoas, o que representa 60% da população brasileira, segundo o Ministério da Cidadania. De acordo com o IBGE, hoje o país atinge uma taxa de desemprego de 14,3% e passa por um processo agudo de desindustrialização, segundo a especialista. Há essencialmente uma ausência de governo, uma ausência de coordenação. O mercado ele não é capaz de, por si só, coordenar um movimento de reação a uma situação emergencial como a que temos com a pandemia. O atraso das vacinas é outro fator que acentua o colapso no país. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro mentiu ao dizer que o país já é o 6º que mais vacinou no mundo, quando a realidade mostra que menos de 850 mil pessoas receberam de fato o imunizante. No mesmo dia, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foram registradas 1.214 mortes e mais de 60 mil novos casos da Covid-19 no país. Na opinião do pneumologista Sebastião Costa, que defende que a adoção de um lockdown ainda em novembro poderia ter evitado o sufocamento de Manaus, a vacinação não pode impedir que as medidas restritivas, como o distanciamento e o uso de máscaras, deixem de ser tratadas com rigor pelos brasileiros. A vacina, isoladamente, e essa é a minha preocupação muito grande, não pode fazer com que as pessoas acreditem que a pandemia também vai se acabar. Do jeito que aconteceu lá em agosto para novembro. Essa é a grande preocupação nesse momento. As pessoas que se vacinam precisam ter a consciência de que ele não vai desenvolver a doença. Mas se ele está albergando o vírus, ele pode estar transmitindo isso para as pessoas ainda não vacinadas. Se fazer um controle efetivo dessa pandemia, é necessário que pelo menos 70% da população estejam vacinados.